Olá pessoal, aqui é o professor Lismar e essa é mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, geometria espacial, poliedros, ok? Então vamos lá, né? Mais uma aulinha na nossa quarentena aí por causa do coronavírus, né? Então, geometria espacial, poliedros. Gente, o que é um poliedro? Poliedros são sólidos limitados por polígonos planos de modo que dois polígonos adjacentes não estão em um mesmo plano. Cada lado de um polígono é comum a dois e somente dois polígonos. Meu Deus, professor, o que é isso? Calma, gente. São essas figuras. Olha aí, vocês conhecem todas elas, né? Okay? A bola de futebol, por exemplo, não é uma bola. Okay? Ela é um poliedro. Tá, gente? Então, vamos lá. Tá? Esses poliedros que eu estou mostrando para vocês aqui, eles têm um nome especial. Eles são chamados de sólidos de Platão ou poliedros regulares. Mas nós vamos ver isso posteriormente, ok? Então, gente, o que são esses poliedros? Então, notem aqui, ó, poliedros são sólidos. Então, se é sólido, quer dizer que é um objeto em 3 dimensões, tudo bem? Isso significa ser sólido. Então, aqui, 3 dimensões. Limitados por polígonos. O que é um polígono? Por exemplo, se eu desenhar um quadrado aqui, isso aqui é um polígono. A palavra poli significa vários. Ela vem do grego, né? Então, poli significa vários. E polígono, gono, significa ângulo, ou ângulos, no caso de polígonos. Então, vários ângulos. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4 ângulos. Aqui eu tenho 3, né? E assim, em outras figuras, eu terei mais ou menos ângulos. E todas as figuras são chamadas de polígonos. Quando esses ângulos são todos iguais, a gente diz que esse polígono é regular. Tá? No caso aqui, então, quando eu tenho polígonos adjacentes, que não estão no mesmo plano. Gente, plano, por exemplo, ó, se eu pegar aqui o eixo X e o eixo Y, eu tenho um plano. Se eu traçar um outro eixo aqui, vou chamar isso aqui de Y, isso aqui de Z, eu vou ter este plano aqui, que é o chão, este plano aqui, que é uma parede, e este plano aqui, que é outra parede. Nisso eu tenho um espaço. Tá? Então, se eu tenho um polígono que está em um plano, então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um polígono, né, certo? Que ele está num plano, ele tem 4 lados. Aqui eu vou colocar um outro polígono que está em outro plano, né? Então eles não estão no mesmo plano. Se vocês olharem aqui, eu posso inclusive traçar um eixo, né, Z. Aqui, ó, aqui se vocês observarem, ó, eu posso traçar um eixo Z, um eixo X e um eixo Y, exatamente como nós fizemos anteriormente. Eu também tenho aqui um outro plano lá no fundo, então notem que agora eu tenho 3 planos aqui, né? Paralelo a este plano eu vou colocar este lado aqui, então notem que também eu tenho um polígono, tá? E cada lado do polígono é comum aos outros 2 e somente 2 polígonos. Então, por exemplo, ó, este lado aqui deste polígono, ele é comum somente a este e a este polígono, e a mais nenhum. Este lado aqui do polígono, ele é comum a este polígono e é comum a este polígono. E assim todos os outros, tá, gente? E à medida que eu vou acrescentando outros lados, notem, pá, eu acabei de ter aqui eu vou ter um poliedro. Então, quando eu tenho vários polígonos adjacentes, ou seja, vizinhos, adjacente significa ser vizinho, eu tenho vários poliedros. Então, notem que aqui eu fui acrescentando, né, vários polígonos e ao completar eu acabei formando uma figura em 3 dimensões que é o nosso poliedro. Tá? Os poliedros, eles têm alguns elementos. Então, por exemplo, o primeiro elemento que a gente está vendo aqui é o vértice. O vértice, gente, são todos esses pontinhos aqui. Ó. Então, todos estes pontos são os vértices do poliedro. Por exemplo, esta figura aqui, quantos vértices ela tem? Contem aí. Ó. Vamos lá, tempo! Deu, ok? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vértices. Então, aqui nós temos 10 vértices nessa figura. Também temos o lado aqui, no caso do lado do polígono, no poliedro, ele vira aresta. Então, a aresta, gente, é aquele lado que é comum a 2 polígonos. Então, por exemplo, ó, professor, meio confuso isso. Não, gente, calma, olha só. Se vocês analisarem, aqui eu tenho este retângulo e aqui eu tenho um outro retângulo, concordam? Tá? Este lado aqui, ele é comum aos 2
retângulos. Tá? Então, este lado aqui, em 3 dimensões, a gente chama ele de aresta. E quantas arestas nós temos aqui? Notem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lá no fundo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 arestas. Então, nós temos aqui 15 arestas nesta figura. E depois nós temos as faces. O que é uma face, gente? Face é exatamente todo esse ladinho aqui, ó. Então, a lateral de um polígono, a gente chama ela de face. Ok, pessoal? Então, quantas faces nós temos? Notem que faces nós temos 1, 2, 3, 4, 5 lá no fundo, né? 6 aqui em cima, 7 lá embaixo. Então, nós temos 7 faces. Ok? 7 faces. A gente lê face, né? Ok? 7 faces. Bom, então esses são os elementos de um poliedro. Vértice, aresta e face. Bom, dado isso, a gente também é importante falar que os poliedros têm nomes, né, gente? Então, por exemplo, nós temos os poliedros, eles são nomeados de acordo com o número de faces. Então, se ele tem 4 faces, né, uma palavra que vem lá do grego, que é o tetra, tá, que significa 4, a palavra edro, então isso aqui é interessante, ó, porque, por exemplo, a palavra tetra significa 4. A palavra edro, em grego, significa face. Tudo bem? Então, 4 faces. Tudo bem? Então, tetraedro. O que é um tetraedro, gente? Isso é uma figura que é um tetraedro. Ó. Ela é uma figura que tem 4 lados. Ó. 1, 2, 3 e 4 lá em cima. Ó. Então, tetraedro. Também temos um pentaedro, que, ou seja, penta do grego também 5, então 5 faces. Olha só, aqui nós temos 5 faces, né, uma lá embaixo e 4 dos lados. Ok? Essa figura é muito parecida com as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito, elas são tetraedros, ó, gente, pentaedros. Então, toda a pirâmide do Egito, ela é um pentaedro. Ok, pessoal? Também temos um hexaedro. O hexaedro é o nosso comum, a gente conhece o dado, né? Aquele dadinho que a gente usa para jogar, ele é um hexaedro, porque ele tem 6 faces, né? A gente não fala 6 lados em geometria espacial, nós falamos 6 faces. Uma caixa de sapato é um hexaedro, tá, gente? E aqui, gente, nós temos um heptaedro. Ó, um heptaedro é uma figura que tem 7 lados. No caso aqui é uma pirâmide, né? Que tem como base um hexágono. Então, ela vai acabar tendo os 7 lados. Agora nós vamos ver aqui, gente, o octaedro, que é uma figura que ela tem 8 lados, ok? Então, observem aqui, nós temos 2 hexágonos como base, né? 2 hexágonos, e depois nós temos mais 6 retângulos, formando assim 8 faces, né? Então, octaedro é isso. Também temos aí tem outros nomes, né? Dodecaedro. O que é dodecaedro, gente? Do significa 2. Deca significa 10. Então, 2 mais 10, 12 lados. Ó, então, aqui nós temos 12 lados. Muito próximo de uma bola de futebol já. A bola de futebol ela tem um outro formato, mas é parecido com esse. Tá? O icosaedro são 20 lados, gente. Olha só que figura grande, né? E quanto mais eu aumento esses lados, mais ela vai se aproximando de uma esfera, tá, gente? Quanto menor for essas figurinhas, né, e em mais quantidade, ela vai se aproximando de uma esfera. Então, esses são os nomes dos poliedros. Também vamos ver agora o que é um poliedro, né, gente, convexo ou não convexo. Um poliedro convexo é se, em relação a qualquer uma das suas faces, está todo situado no mesmo semi-espaço, determinado pelo plano que contém essa face. Caso contrário, seria um poliedro não convexo. Basicamente, o poliedro convexo é o seguinte: se eu pegar qualquer ponto desse poliedro e eu traçar uma reta, essa reta vai estar toda dentro dessa figura? Sim. Então, ele é convexo. Se eu pegar esse lado aqui e eu traçar uma reta, toda essa reta está dentro. Ó. Mesma coisa aqui. Se eu traçar aqui e outro ponto aqui, ele vai estar todo dentro desta figura. Então, todos esses são convexos. Basicamente, a palavra convexo significa não ter furos. Tá? Resumindo, né, gente? Não ter furos. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, essa imagem aqui, ela é não convexa. Por quê? Porque esta reta aqui, ó, ela não está completamente dentro da figura. Ela ficou pelo lado de fora. Mesma coisa aqui, ó.
Note que aqui eu tenho um plano, aqui eu tenho outro, então eu não consigo fazer aqui com que essa imagem esteja, ou também aqui para cá, como vocês queiram. Ó. Nota então que se eu for traçar figuras, linhas retas, elas vão ficar fora da figura. Aqui não, todas vão ficar dentro, ó. Não importa onde eu pegue, se eu pegar daqui para cá, essa imagem está toda lá dentro. Ó. Então isso é ser convexo. Então é isso aí, né, pessoal? E aqui nós temos a relação de Euler. A relação de Euler é o seguinte: o vértice mais a face é igual a aresta mais 2. Isso é uma fórmula, tá, gente? Então, assim, o que significa isso? Significa, por exemplo, que se eu tiver o vértice, vamos chamar, então, ó, o V é de vértice, o F é de face, o A é de aresta. Isso significa que se eu tiver duas informações, eu consigo descobrir a terceira. Pessoal, o livro de vocês ele faz isso aqui, ó. V menos A mais F igual a 2. Ele faz essa fórmula. Eu não vou usar ela por um fato muito simples. Tem um macetezinho para a gente lembrar aqui que é o seguinte, ó. Vamos fazer amor a 2. Olha que bonitinho. Vamos fazer amor a 2. Vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Vamos fazer amor a 2. Então fica aí a dica para vocês, tá? A dica de cursinho, tá, gente? Então vamos fazer amor a 2? Ok? Que horror, né? Bom, vamos lá. Não mostrem para os seus pais. Agora é o seguinte, ó. Aqui nós temos que vértice mais face. Então, vértice mais face tem que ser igual a aresta mais 2. Será? 6 mais 5, 11. 9 mais 2, 11. Fechou. Ok. Aqui, 8 mais 6 tem que ser igual a 12 mais 2. Será? 14 é igual a 14. Olha que lindo, gente. E essa é a relação de Euler. Euler foi um matemático, tá? Como visto aí anteriormente no videozinho que eu encaixei aqui no meio. Ó, então aqui vocês têm 6 mais 8 igual a 12, mesma conta do outro, então vai dar 14 igual a 14. Nota que aqui eu tenho duas figuras diferentes, porém com a mesma quantidade de lados. Olha só, aqui nós temos 6 faces, aqui nós temos 8 faces. Não é a mesma figura, né? Mas é uma figura parecida. Ela só tem o número de faces e o número de vértices diferentes, mas como ele só trocou um pelo outro, gente, acabou que dá o mesmo resultado no cálculo, tá bom? Não é a mesma figura. E aqui nós temos que 7 mais 7, ou seja, o vértice mais a face é igual a aresta mais 2. Então, vamos fazer amor a 2, dá 14 igual a 14. Tá ok, pessoal? Tranquilão? Muito fácil, né? Então, essa foi a relação de Euler. Tá? Também nós temos aqui, tá, que a soma das medidas dos ângulos das faces de um poliedro convexo é dada pela seguinte fórmula. Tá? A soma é igual ao número de vértices menos 2 vezes 360. Então, por exemplo, quantos vértices tem essa figura? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 vértices e 8 vértices. Olha lá. Então, nós temos aqui 8 vértices. Jogando na fórmula, a soma dos ângulos internos vai ser 8 menos 2 vezes 360. Essa, então, a soma vai ser igual a 6 vezes 360. A soma será igual a 2.160 graus. Então, esta figura tem 2.160 graus. Essa figura eu coloquei ela porque é fácil a gente ver, gente. Né? Então, por exemplo, eu tenho 360 graus aqui, 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 aqui. Né? Então, só aqui, nesse lado aqui, eu tenho 360 graus. Como essa figura tem 6 lados, acaba que fica 6 vezes 360. Né? Então, vai ter 90 graus aqui também. Aqui em cima vai ter 90 graus também. Né? E isso vai se repetir lá para o fundo, lá para o cantinho, para todos os lados, ó, gente. Então, se eu somar todos esses ângulos internos, se vocês quiserem fazer isso, fiquem à vontade, ok? Mas confiem em mim, vai dar certinho, tá, pessoal? Então, aqui vai estar os 2.160 graus. Então, quando eu quero somar os ângulos internos, eu tenho esta informação. Bom, pessoal, então, para finalizar nossa aula, né, vamos ver mais uma partezinha que é a definição 3. Um poliedro é chamado de regular quando suas faces são polígonos regulares congruentes e em todos os vértices corresponde ao mesmo número de arestas. O que significa isso? Basicamente é isso, gente. Significa que todas as faces têm o mesmo tamanho. Tá? E além de elas terem o mesmo tamanho, elas têm os mesmos ângulos. Tá? Então, é simplesmente isso. Olha que barbadinho. Muito fácil. Tudo bem?
Então aqui nós temos vários exemplos. Ó. Nós temos, vamos começar aqui pelo tetraedro, que tem os 4 lados iguais, o hexaedro, que tem os 6 lados iguais, o octaedro, que tem os 8 lados iguais, dodecaedro, que tem 12 lados iguais, e o icosaedro, que tem 12 lados iguais. Tá? Só para vocês terem uma ideia, ó, se eu pegar aqui um paralelepípedo, né, que é um hexaedro, tá? Ele é um hexaedro não regular, porque todos os lados não têm os mesmos tamanhos. Porém, se eu pegar um cubo, ele é um hexaedro regular. Então aqui nós temos um hexaedro não regular e um hexaedro regular. Então essa é uma diferença entre eles. Então, por exemplo, gente, eu posso pegar uma outra figura aqui, ó. Essa figura aqui, por exemplo, ela é um hexaedro não regular. Notem que os lados não têm os mesmos tamanhos, ó. Tudo bem? Então, para ser regular, os lados têm que ter todos os mesmos tamanhos, os mesmos ângulos, tá? E aqui, gente, nós temos, então, para finalizar, os sólidos de Platão. O livro de vocês traz como poliedros de Platão. É a mesma coisa, tudo bem? Basicamente, são figuras que são poliedros regulares, tá? Então, como eles são regulares, aqui nós temos os 5 principais, tá? Aqui tem uma história bem interessante sobre os poliedros de Platão, que naquela época, né, tudo era muito místico. Então, o que acontece? Se a gente for ver a história dos poliedros de Platão, isso se destacava na filosofia, né? Então, em 360 a.C., por exemplo, Platão escreveu no Diálogo Timeu, no qual associou cada um dos 4 elementos clássicos, então terra, ar, água e fogo. Então ele pegou 4 poliedros, né, e relacionou com terra, ar, água e fogo. Quais são os poliedros clássicos, sólidos regulares, né, gente? O ar, então, ele relacionou com o octaedro, tá? Então, o octaedro, que é a figura que tem 8 lados, era o ar. A terra era o cubo, tá? A água era o icosaedro, que tem 20 lados, né? E o fogo era o tetraedro. E olha que interessante, até hoje, algumas seitas místicas, né, elas acreditam ainda, né, nesses elementos relacionados com essas figuras. A gente vê até em filme isso, tem aquele filme O Quinto Elemento, a gente consegue ver bem também isso. Quem quiser olhar o filme, é um filme antigo, mas vale a pena. Tá? E havia uma justificativa ainda para isso, né? Então os caras acreditavam mesmo nisso. O fogo, por exemplo, como ele é pontudo, eles usavam o tetraedro, né? O ar era feito de octaedro por seus minúsculos componentes, que são tão suaves que mal podem ser sentidos. A água era associada ao icosaedro, pois ela flui na mão quando apanhada, né? Então o icosaedro, como ele é muito grande, ele é quase uma esfera, né? Então se tu largar uma bolinha na mão, ela vai andar tranquilamente sem parar, tá, gente? Então elas tinham essas historinhas, digamos assim, tá? Uma outra coisa interessante, o quinto elemento, que é o dodecaedro platônico, ele era meio obscuro, né? Deus usou ele, né, para organizar as constelações do céu inteiro. Então Aristóteles acrescentou ainda um quinto elemento, que era o éter, né, em inglês. Depois a ciência acabou nos últimos anos aí vendo que esse éter não existia, né? Mas é uma história interessante de ser estudada, quem quiser se aprofundar um pouco mais. No século XVI, o astrônomo alemão Johannes Kepler, né, tentou relacionar os 6 planetas conhecidos na época aos 5 sólidos de Platão. Ele escreveu um livro, né, que era o Mysterium Cosmographicum, em latim, né, que significa mistério cosmográfico, publicado em 1596. Kepler propôs um modelo de sistema solar no qual 5 elementos estavam inseridos em outros sólidos inscritos ou circunscritos. E aqui, gente, eu coloquei as figuras. Ó. Então aqui nós temos o primeiro planeta, que seria Mercúrio, né? Depois aqui teríamos Vênus, Terra, né? Marte e Júpiter. Então, e se eu juntar todos eles, ainda vou ter o Saturno. Tá, gente? Então é uma história interessante aí, quem quiser. Tá bom? Então esses são os poliedros regulares ou sólidos de Platão. Então por hoje era só. Tá? Vou deixar vocês fazerem alguns exercícios e vou